E aí, pessoal, tudo bem? Ontem eu fiz uma enquete perguntando quem é que planejava a semana, né? E hoje eu finalizei um curso aqui na Petrobras que falava justamente sobre gestão do tempo e produtividade. Aí eu queria compartilhar com vocês aí alguns conceitos. O conceito de priming. O que seria o priming? É você fazer alguma coisa já direcionando a resposta da pessoa. Então, por exemplo, se eu te mostrar essas três letras, né, e pedir para você completar. Se eu conversar com você antes de mostrar isso aqui, se eu falar com você sobre esportes, a tendência é de você colocar um A aqui, né? Bola. Agora, se eu falar com você sobre comida, a tendência é você colocar um O de bolo. Por quê? Porque eu estou direcionando já a sua cabeça para a resposta que eu estou querendo. Isso é usado muito também nas lojas, né? Quando você entra numa loja que tem um manequim lá todo produzido, nada mais é que um prime. É a intenção da loja de vender para você, já direcionar você em algumas roupas, tá? O efeito halo. O que seria esse efeito halo? Quando você gosta de uma pessoa, né? Quando você simpatiza com uma pessoa e ela fala alguma besteira, você releva, né? Você fala, ela errou, né? Todo mundo erra e tal. Mas quando você não gosta de uma pessoa e essa pessoa fala a mesma besteira que uma pessoa que você gosta fala, você tende a julgar, você tende a condenar. Então esse efeito halo, ele foi utilizado também, né, na comparação aí com o Hitler. O Hitler, muitas das coisas que ele fez foi porque ele tinha a simpatia de quem o seguia, né? Então, mesmo ele estando errado, o pessoal não tinha, vamos dizer assim, a coragem de falar para ele que ele estava errado, porque apoiava ele nas questões dele. Outro conceito aqui é a ciência da disponibilidade. O que essa ciência da disponibilidade diz? Que você praticamente só enxerga o que você faz. Então, se você pegar um casal e perguntar para o cara quantos por cento ele faz da atividade da casa, ele vai falar um valor. Se você chegar para a esposa e perguntar, fazer a mesma pergunta, ela vai falar um outro valor. E a soma desses valores, com certeza, vai ser mais de 100%. Ou seja, a gente só enxerga o que a gente faz, e o que a gente faz é geralmente mais do que o outro faz. E a soma desse dá mais de 100%. A soma de todas essas questões aí. Um outro exemplo desse efeito da disponibilidade é o medo que a gente tem de andar de avião. Por que a gente tem medo de andar de avião e não tem tanto medo de andar de carro? Sendo que acidentes de carro ocorrem mais do que acidentes com avião. Porque quando ocorre um acidente com avião, a mídia ela tem uma divulgação ampla, então aquilo ali fica na sua cabeça, né? Já o carro ele não é tão divulgado quando acontece acidente, apesar de ter acidente praticamente toda hora com carros, a gente não tem tanto medo de andar de carro. Dá um outro exemplo aqui nessa parte do priming, né, que é direcionando a sua escolha, é o seguinte: quando você assiste um filme, um vídeo de acidente de carro, por exemplo, e você vai pegar a estrada, o seu consciente já vai dirigir o carro com mais serenidade, né? Com mais receio de acidente. Por quê? Porque aquilo ali ainda tá fresco na sua cabeça. O outro conceito que ele fala aqui é sobre aversão à perda. O que seria a aversão à perda? Se eu pegar uma moeda e falar para você, ó, te dou R$ 1.000 se cair cara e você me dá R$ 1.000 se cair coroa. A chance de você aceitar, ela é mínima. Por quê? Porque o valor que você vai ganhar é o mesmo valor que você vai perder. E a chance de você ganhar
é a mesma chance de perder. Agora, se eu falar para você que eu te dou R$ 2.000 se cair cara, e você me dá R$ 1.000 se cair coroa, a chance de você aceitar é maior, porque apesar da chance de ganhar ser a mesma da chance de perder, caso você ganhe, você vai ganhar um valor maior do que você perderia caso perdesse, né? Uma outra história que ele conta aqui também é sobre o seguinte: a preguiça de escolher te faz ficar com a opção padrão. E o que isso quer dizer? Quando você entra lá num site para se cadastrar em alguma coisa e tem que aceitar as condições, você geralmente aceita, você não lê, né? Às vezes você tem a opção lá de não receber os comunicados de spam, né? Aquelas propagandas e tudo mais. Só que você ficou com a preguiça de ler os termos, de clicar num campinho lá para não receber a comunicação, e é por esse o motivo que a sua caixa de mensagem está sempre cheia de propagandas, pela sua preguiça de ir lá desmarcar o campo. Outro fato interessante também com essa questão da preguiça, né, é que ele mostra lá que em alguns países da Europa, como por exemplo a Bélgica, a Áustria, a França, ela tem um nível de doação de órgãos próximo a 100%, ou seja, 100% das pessoas são doadores de órgãos. Já na Dinamarca, na Alemanha e no Reino Unido, essa taxa ela fica próximo a 20%. E qual é a diferença, sendo que é tudo lá na Europa? É justamente essa questão do campo. Na Suécia, Bélgica e na Áustria, se você não quiser ser doador de órgão, você tem que marcar o campo. Não quero ser doador de órgão. Senão o padrão é o quê? É doador de órgão. Já na Dinamarca, na Alemanha e no Reino Unido, o padrão é: eu não sou doador de órgão. Então, caso eu queira ser doador de órgão, eu preciso marcar o campo lá, quero ser doador de órgão. E é por isso que às vezes a pessoa tem a preguiça de ler, né? E marcar a opção lá, que se quer ou não quer ser doador de órgão. Outro conceito que ele fala também é que existem dois eus, né? Um que é o eu experimental, que é o eu que vive o agora, né? Vive o presente, e o eu recordativo, que é o que lembra das coisas do passado, muitas vezes de forma errada, lembrando do final e do pico, esquecendo da coisa boa que aconteceu. Então, ele fez um experimento lá que era o seguinte: ele juntou algumas pessoas, né? E ele fez a pessoa ficar 60 segundos com a mão numa água bem gelada, certo? E depois o segundo experimento, o cara ficava 60 segundos com a água na mão bem gelada, mais 30 segundos com a mão na água menos gelada, 2 graus acima daquela temperatura. E depois ele perguntou para as pessoas qual era o que ele menos sentiu dor. E por incrível que pareça, muitas pessoas, né, a maioria das pessoas respondeu a segunda alternativa. Ou seja, a pessoa passou mais tempo sofrendo, além dos 60 segundos com a mão na água muito gelada, ela ficou mais 30 segundos com a mão na água um pouco menos gelada, do que as pessoas que ficaram só 30 segundos com a mão na água. Isso por quê? Porque ela lembra só do final, que foi a parte menos dolorida. Então a pessoa, teoricamente, ela preferiu sofrer por mais tempo, mas lembrou que no final foi menos dolorido
do que escolher a primeira opção, que ele sofreu por menos tempo. Apesar de ter sofrido uma intensidade maior, ele sofreu por menos tempo. Aqui nesse caso também tem uma frase interessante, não lembro onde eu li essa frase, mas que falava mais ou menos assim: quando você tem um dia ruim, é apenas um dia ruim, não é uma vida ruim, né? Às vezes a gente tende a julgar a nossa vida pelo último acontecimento. Então a minha vida é horrível porque eu bati o carro. Tá, mas e todos os outros anos que você teve tranquilo, né? Então a gente tem que levar em consideração esses outros anos de acontecimento, né, de duração, para não julgar somente esse final que foi um acidente. Aí depois o curso ele começa a falar realmente sobre gestão de tempo. E o que é a gestão do tempo? É você gerenciar entradas e saídas, né, para atingir um objetivo. E nesse caso, a atividade que vai ser gerenciada. Então, gestão do tempo não é você controlar o tempo, né? Não é você colocar lá 1 hora para tal atividade, é você controlar a atividade para que sobre tempo para você no seu dia. E cita aqui também que 2 coisas moldam o que a gente faz com o nosso tempo. Uma é a urgência e a outra é a importância, né? Então, com base na urgência e na importância, a gente prioriza determinada atividade no nosso tempo. Aí ele cita até aqui a questão da matriz SWOT, né? Não vou colocar aqui, senão vai ficar muito comprido esse vídeo, mas é uma matriz interessante, onde você coloca a questão de coisas que você pode delegar para outras pessoas, coisas que você pode cortar para ter mais tempo útil, coisas que você pode agendar, né? Ou seja, uma coisa que não é muito importante, uma coisa que não é urgente, mas é importante, você agenda, você bota um horário para fazer. O que é urgente e importante, você faz agora. É basicamente isso aí, a matriz SWOT, tá? Um outro conceito que ele fala aqui, uma frase bem legal também que eu achei, que ele fala assim: abandone o relógio e adote uma bússola, porque realmente o relógio ele determina como a gente utiliza o tempo, mas a bússola ela dá a direção. Então não adianta nada. Tem uma outra frase aqui que fala: de nada adianta correr a 300 km por hora na direção errada. Então, quando você tem uma bússola, quando você tem uma direção, é mais fácil você atingir o seu objetivo do que você controlando o seu tempo, né? O fato de você estar sempre ocupado não quer dizer que você é produtivo, né? O curso cita também aqui uma forma, né? Uma forma de você gerenciar o seu tempo em 6 passos. O primeiro é você ligar-se na sua missão. O segundo é você identificar papéis na sua vida. Então, por exemplo, na sua casa, você é o quê? É um filho, né? Você é um marido. Na empresa, você é o quê? É funcionário. Então, você tem um papel em cada local. Com base nesse papel, você estabelece as metas para o papel. Então, na empresa, qual é a sua meta? Atingir determinado status, você produzir tanto por mês, ganhar tanto no salário, né? Você coloca algumas metas para você. Aí, com base nessas metas que você colocou, você faz um planejamento semanal, que basicamente é esse que eu faço aqui do meu dia a dia, da minha rotina. Com base no seu planejamento semanal, você faz uma agenda diária, ou seja, o que você tem de compromisso a cada dia. E, por último, você organiza, age e avalia. Uma outra coisa que o curso fala também é sobre autodisciplina, né? E aí ele cita aqui que o ato de você escrever e ler são atividades que exigem muita autodisciplina. Então, até essa questão de escrever, eu tenho adotado também nos meus estudos. Não tinha esse hábito de escrever,
era mais vendo o slide e eu reparei que realmente escrevendo eu até absorvo mais o conteúdo que eu estou estudando, né? Então são atos que exigem autodisciplina. E aí ele faz uma pergunta aqui: o que te faz sair da cama para trabalhar? São os boletos que precisam ser pagos ou aquilo que eles trazem de bom? Ou seja, se você acorda para trabalhar só porque tem um boleto para pagar, a hora que acabar os seus boletos, você não trabalha mais. É basicamente isso. Então você está trabalhando para você ter alguma coisa boa que vai gerar um boleto para você pagar. Entendeu? As coisas que mais nos desafiam são frequentemente as coisas que mais nos desenvolvem. Então, às vezes a gente está em zona de conforto, né? Não quer assumir tal atividade, não quer fazer determinada, não quer assumir alguma responsabilidade, mas geralmente são essas atividades aí que fazem a gente crescer, fazem a gente desenvolver. E eu acho que isso que eu estou fazendo aqui hoje, né, que eu já tenho feito aí, acho que é o terceiro vídeo que eu tenho feito, é uma forma de eu também me desenvolver, né? Conforme eu perco essa minha vergonha, essa minha timidez de falar, eu estou me expondo, eu estou me desenvolvendo. Então eu estou saindo da minha zona de conforto, né? Que é uma coisa que me desafia, que também me faz, que faz me desenvolver, tá? E ele cita aqui também assim, ó, é melhor dar pequenos passos do que dar nenhum passo. A questão não é sobre intensidade, é sobre frequência. A frequência ela é mais importante. Então é mais fácil você fazer sempre um pouco do que fazer muito uma vez só. Essa questão aqui também o pessoal cita muito na questão da leitura, né? Se você lê muito um dia só, é menos produtivo do que se você lesse menos páginas todos os dias. Teoricamente, no final da semana você teria lido mais do que se você tivesse lido num dia só. O curso ele cita também algumas técnicas de gestão e produtividade, né? A primeira que ele cita aqui é sobre a técnica Pomodoro. É uma técnica muito interessante também para manter o foco, né? A técnica ela consiste basicamente no seguinte: durante 25 minutos você vai se dedicar integralmente a uma atividade. Então você vai esquecer todas as distrações, vai esquecer rede social, e-mail, WhatsApp, vai focar 100% na atividade que você está fazendo. Depois desses 25 minutos, você vai descansar 5 minutos. Aí você vai se distrair. Aí você vai lá para o seu Instagram, vai tomar uma água, vai tomar um café, né? Vai liberar a sua cabeça. Depois desses 5 minutos de descanso, você volta para mais 25 minutos de atividade. Esse intervalo de 25 minutos de atividade mais 5 de descanso, isso é um pomodoro. E aí pela técnica, depois que você faz 4 pomodoros, ou seja, 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, 5. Aí você descansa 25 minutos, que é para dar uma relaxada. É muito interessante para estudar isso aqui também, que geralmente o pessoal que tem muita dificuldade em focar, né, tem preguiça, você consegue manter 25 minutos ali de foco. Desliga tudo e foca 100% na atividade que você está fazendo. A outra questão que ele fala aqui, gestão do foco, é estar 100% presente na atividade. É onde você fala em gerir as distrações e a sua atenção. Então, a gestão do foco é justamente você saber o que está te incomodando, né? Eu, por exemplo, quando eu vou estudar, eu não consigo estudar deitado, não consigo estudar sem uma mesa para apoiar o caderno. Isso é o meu foco, né? Se eu não tenho esse básico, eu não tenho foco para poder estudar. É onde eu me disperso muito fácil. Então, quando eu tenho o ambiente propício, eu consigo manter o foco na atividade. Aqui ele fala o seguinte, por exemplo, quando você se distrai, você está fazendo alguma coisa lá, se distraiu. Para você voltar no foco,
uma das técnicas é a respiração. Quando você faz a respiração, né, a respiração profunda, você traz o seu foco para você, para a sua respiração. Então você volta a estar focado no que você deveria estar. Se comprometa com a atividade, né? Descartando as distrações, celulares, redes sociais, e-mails, etc. Caso se distraia, retorne imediatamente à atividade e para você desligar o piloto automático. O que é o piloto automático? É aquele negócio que até tem uns vídeos engraçados no, no Instagram aí, que o cara está dirigindo, né, e fala assim, quando você está dirigindo e percebe que está dirigindo, aí o cara está assim do nada, ele olha assim e olha para frente de novo, ou seja, você está dirigindo no piloto automático, mas sua cabeça está lá longe, está pensando em outra coisa. Às vezes acontece muito disso quando a gente está trabalhando, quando a gente está estudando, que a gente tem alguns problemas para resolver e que acaba focando nos problemas, né? O curso ele cita também aqui mais dois métodos, que é o GTD, né, Golf Tango Delta, e o Bullet Journal. Só que aí são dois métodos que para explicar precisaria desenhar. Aí talvez eu faça no próximo vídeo aí eu explique, principalmente esse Bullet Journal, que eu achei bem interessante aí nessa parte de planejamento de atividades, tá? Depois o curso ele finaliza falando sobre um ritual matinal. Por que um ritual matinal? Porque a intenção, quando você acorda, né, e você acorda bem, é levar essa sensação até o final do dia. Então, ele dá aqui até algumas dicas para você fazer uma rotina matinal, né? Ele cita aqui, ó, a vida boa é feita de dias bons e um dia bom começa bem. Então, ele cita aqui algumas dicas para a rotina matinal, como separar roupa que você vai utilizar no outro dia, o café do dia seguinte, já deixar meio que pronto, né? Uma rotina de agradecimento, você ser grato pelo dia que está começando. Você começar o dia com um copo de água, né? Porque quando você dorme, você está queimando a caloria ali, você está perdendo o seu líquido também, então você repõe aquele líquido ali e o líquido, a água em si, essa variação de água no seu organismo, ela influencia também no seu humor durante o dia. Ele cita aqui sobre meditação, né? Outro caso interessante sobre meditação, às vezes a gente fala assim, eu vou correr para dar uma espairecida, vou fazer uma caminhada para pensar na vida. Geralmente, quando você faz esse tipo de atividade, correr, caminhar para pensar na vida, você pensa em coisas para fazer, né? Você não limpa a sua cabeça, porque a meditação você tem que ter o foco. O foco geralmente é num sentimento que você está, é na sua respiração, é uma forma de você limpar a sua mente. Então, quando você está em atividade, você está pensando em alguma coisa para fazer. O seu corpo está em ação. Então, a meditação ela é parada. Aí o rapaz até cita, né? Tem um vídeo no curso que fala sobre aquele monge executivo e o cara até fala que você não precisa estar sentado para fazer meditação, você não precisa ter incenso, não, você só parar, se concentrar, né, 10 minutos por dia, 10, 15 minutos por dia ali, é uma coisa que traz também um relaxamento para o corpo. Cita aqui também sobre pegar sol, né, que realmente o sol também é um estimulante como se fosse um calmante para o corpo. Exercícios físicos, isso aí é de praxe. E ele fala aqui também sobre tomar banho frio, porque o fato de você tomar o banho frio faz o seu corpo despertar. E aí ele explica também aqui que você não precisa tomar todo o banho frio. Só no final, toma o seu banho quente lá, mas no final esfria o chuveiro, que é para dar aquela despertada no corpo. Beleza? É isso que eu queria passar para vocês aí, rapaziada. Conforme eu for fazendo os cursos aí, tem mais alguns cursos que a Petrobras está disponibilizando aí de soft skills.
né, que são até para são cursos relacionados a metas que a gente tem lá na companhia. Então, são cursos interessantes aqui que eu vou fazendo um resumo e vou divulgando aqui com vocês. Beleza? Se curtiu, deixa um comentário aí, por favor. Isso ajuda muito no meu desenvolvimento, o que eu preciso melhorar, tá? Como é que tá a minha dicção, a minha desenvoltura. E é isso aí. Beleza? Obrigado. Valeu.